Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. A Prisma Perfumaria fica situada na Rua Prefeito Chagas, 131, loja 7, dentro da Galeria Futurista. Sempre com novidades, antenada sempre para vocês. Venha conferir. O Memória Viva desta semana, nós vamos contar a história de um médico que nasceu em Brasópolis, se mudou para Poços de Caldas, formou a sua família e dedicou-se a vida inteira para atender os mais necessitados. Dr. Arthur de Mendonça Chaves nasceu em Brasópolis, Minas Gerais. Viveu 78 anos, parte da sua vida dedicada a clinicar e cuidar dos mais necessitados. Estudou medicina em Belo Horizonte e aos 24 anos retornou à sua cidade natal e assumiu o cargo de chefe do posto de Brasópolis e também atuou como professor. Meu pai era um homem, nossa, a pessoa mais importante da minha vida foi meu pai. Muito inteligente, muito. Ele nasceu na roça, ficou até os 15 anos na roça. Aí depois foi, o lugar que ele nasceu chamava Sítio São Gabriel, lá em Brasópolis. E ele estudou o curso primário em Brasópolis e depois teve que sair de lá porque não tinha curso mais. Aí foi para Pouso Alegre. Pouso Alegre ficou no colégio, Maria, onde estava o padre Alderige. O padre Alderige, Monsenhor Alderige, que hoje está sendo um processo de beatificação, foi professor dele. E então ele fez lá em Pouso Alegre até o primeiro, acabou o curso ginasial e lá já tinha o curso de farmácia, né, Maria? Ele fez o primeiro ano de farmácia em Pouso Alegre e depois, naquela época, podia transferir de farmácia para medicina sem fazer vestibular. Então ele foi para Belo Horizonte e fez o curso de medicina em Belo Horizonte. E depois foi para Brasópolis, eles casaram e começou essa vida lá. O Alfredo nasceu lá, eu nasci lá na casa da irmã mais velha da minha mãe e na casa e o tio, o cunhado, que foi fez meu nascimento. Então era da família da mãe da senhora? Da minha mãe e do meu pai. E aí depois eles vieram para Poços e ficaram. Depois de mim, da Maria para baixo, todos nasceram, falei, são sulfurosos, nasceram em Poços de Caldas. E aí o meu pai ficou sendo o chefe do posto de saúde de Brasópolis. Pouco tempo depois, fecharam o posto de lá, posto de saúde. E um parente do meu pai já conhecia aqui Poços de Caldas e ficou sabendo que o posto daqui estava fechado e ia abrir. Precisava de você chamava o chefe, né, por saúde. Então meu pai veio para cá. Como médico, ele era um médico clínico e também atendia muitos partos, ginecologista. E como nasceu na roça, e tinha partos que ele tinha que fazer em Caldas, às vezes de madrugada ele ia até um ponto, depois pegava o cavalo e ia até essas casas fazer o parto também. Meu pai ele era um clínico geral, mas um excelente parteiro. Mais de sei quantas pessoas nasceram na mão dele aqui em Poços de Caldas. Então ele ficou como chefe por saúde, mas ele atendia essa parte muito de partos, essas coisas e tal. E aí depois a gente morava, ele primeiro no Carton Plaza, depois na Rua Espírito Santo, a Maria nasceu na Rua Espírito Santo. E daí dos outros irmãos para baixo, do Tuzinho, Zé Maria, Dito, Nazinha, Darcy, e a última nasceram aqui na Santa Casa. Minha mãe tomava conta da casa, já pensou 8 filhos. 8 filhos é muita coisa, né? A minha mãe, ela era uma pessoa, nossa, extraordinária. A minha mãe era quietinha, tranquila, calma. A minha mãe nunca falou um nome feio, eu falo porcaria. A minha mãe nunca falou um nome feio, nem porcaria.
Nunca. Uma excelente dona de casa, espetacular. A vizinhança toda ia lá para cá, porque depois que nós mudamos para cá, né? Depois a família cresceu muito. Aí eles compraram o casarão. Em 1978, recebeu o título de ouro em medicina, período também que foi homenageado pela Associação Médica de Minas Gerais com o diploma de honra ao mérito pelos 50 anos de exercício da profissão. Meu pai gostava muito de Getúlio, porque o Getúlio foi o que introduziu as leis trabalhistas. E meu pai, ele ajudava muitas pessoas, ele ensinava, ele estimulava, ele fazia a pessoa estudar. Por iniciativa do vereador Jofre José dos Santos, a Rua N, que fica no Jardim Santa Ângela, passou a chamar Dr. Arthur de Mendonça Chaves. E o nosso ginásio poliesportivo, que fica na zona oeste de Poços, também ganhou seu nome. Gostou deste programa? No YouTube tem muito mais para você. Se inscreva, dê o seu joinha e continue acompanhando a gente pelas redes sociais. Eu vou para um pequeno intervalo e volto já já. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. A Prisma Perfumaria fica situada na Rua Prefeito Chagas, 131, loja 7, dentro da Galeria Futurista. Sempre com novidades, antenada sempre para vocês. Venha conferir. Foi um dos fundadores da Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, tendo sua esposa Iná Brás Pereira Gomes Chaves como a primeira presidente da entidade. Ele foi primeiro chefe, muito chefe do posto, né? Depois eles fundaram a Gota de Leite. Ele, o Jurandir Ferreira, a dona Eni Mourão e o Jurandir era casado com a dona... Como é que é, Maria? Dona Monteiro ali. Elza Monteiro, Eles que foram os fundadores da Gota de Leite, uma coisa muito importante. Porque a casa do Centro de Saúde era na esquina, que hoje é o Fungotac. Era ali que foi o Centro de Saúde, que muitos anos depois, a dona Eni pediu aquela casa, eu não sei se tinha alguma ligação com eles lá, e fundou a Fungotac. Mas antes disso, então, quando meu pai entrou, era só por saúde. Aí eles fundaram a Gota de Leite. Meu pai e o doutor Luiz Loyola Junqueira, que era um médico pediatra, logo ele começou a trabalhar com meu pai ali no Posto de Saúde. E depois, durante a gestão deles, foi fundada a Gota de Leite. A Gota de Leite, quem que fundou? Meu pai, o Jurandir Ferreira, a dona Nini, esses foram os principais, né? E meu pai tinha uma casa ali, ao lado da Basílica, onde hoje não sei o que era, um restaurante, qualquer coisa ali. E aí ele pôs o posto de saúde nessa casa dele ali, ao lado da Basílica. Depois, não sei o que aconteceu, ele trouxe, abriu uma casa vizinha aqui. E ele então trouxe o posto de saúde para cá. Mas nessa altura dos acontecimentos,
já o posto de saúde, em vez de ser só meu pai e o doutor Luiz, foram aparecendo mais médicos no caminho, todos ali. Então meu pai pediu para cada médico atender na sua casa 10 pessoas por dia. A gente morava naquela esquina ali da rua Santa Catarina, pertinho da Santa Casa, que era aqui na rua 15 de novembro, né, atrás da Basílica. E tinha uma ponte que atravessava, que continuava a rua Santa Catarina, ia para lá da montanha. Onde é o SAMU hoje foi construído pelo meu pai. Aí fez aquele prédio maravilhoso, né? Porque quando fechou e que foi mudando de casa em casa e foi alugando casas pequenas, que foi aumentando o número de médicos, aí não coube mais. Meu pai no começo, antes de ir para lá, cada médico tinha que atender 10 pessoas no seu consultório por dia. Aí quando ele construiu o posto de saúde, aí todos os médicos foram para lá. Nossa, mas lá o SAMU, né, tinha uma sala para tudo quanto é coisa, laboratório. Eu trabalhava no laboratório, trabalhei 2 anos no posto. E aí tinha laboratório, sala para isso, sala para aquilo, sala para aquilo outro, tinha até auditório lá. Arthur de Mendonça Chaves se mudou para Poços de Caldas para assumir a chefia do posto de saúde do município, nomeado pelo governo do estado de Minas Gerais. O posto de saúde, inicialmente, funcionava em casa, na rua Santa Catarina, esquina com o prefeito Chagas. Por iniciativa própria, disponibilizou seu imóvel particular ao lado da Igreja Matriz, cedendo espaço para abrigar o posto de saúde por algum tempo. Depois se mudou ao lado da sua residência, na rua Rio Grande do Sul, local que era a extensão do seu consultório. Aí teve de construir, agora com a saúde, o centro de saúde estadual, né? Estadual. Então foi o estado que ajudou, né? Promoveu, pagou, né? Certo? A construção do posto de saúde. Aí eles mudaram para lá. Quando mudaram para lá, aí meu pai falou assim, agora cada médico vai atender aqui e vai assinar ponto. Eles não quiseram. Aí um falou, não, eu não vou assinar ponto, não. Aí meu pai falou, então, pediu demissão, pediu aposentadoria, estava na hora, estava cedo para aposentar, mas já dava para aposentar e pediu aposentadoria, foi uma pena, né? Atuou como médico em Poços entre 1931 até 1958, até a sua aposentadoria. Depois disso, cuidando dos acolhidos do Asilo São Vicente de Paulo, da Vila Vicentina e também do Hospital Volante Sara Kubitschek. Na gota de leite eles davam leite para os pobres, para as mulheres mães, né? E também tinha lá uns aparelhos de infravermelho, ultravioleta, as pessoas iam lá tomar banho. O meu pai como chefe, e tinha os guardas sanitários que eles chamavam. E esses guardas sanitários que faziam a vistoria na parte de saúde da cidade. E ele era muito assim, de prevenção, sabe? E logo começou com esse negócio de vacinação. Muita vacinação desde que ele pôde. Quando começou a tuberculose, não existia vacinação contra a tuberculose, BCG. Nossa, aquilo foi um espetáculo, né? Todo ano aquele incentivo e para prevenir. Sempre escrevia também no jornal contra o jogo, ele era contra o jogo. E escrevia no jornal da época. Não era Mantiqueira, era outro nome, o jornal. Agora eu esqueci no momento o nome do jornal. E muita gente ficou contra ele, porque ele era contra o jogo. Inclusive, ameaçaram até de matá-lo. Foi ameaçado? Ele foi ameaçado. Puseram embaixo da porta, né, onde era essa casa, na parte de cima que a gente tinha. E puseram um aviso embaixo que se ele continuasse a falar contra o jogo, ele poderia ser morto. E aí ele recuou? Ou ele continuou? Não, ele não teve medo. Não? Não teve medo. Ele continuou.
Até que pararam com o jogo. Porque ele falava que o jogo fazia mal para as famílias. As famílias, elas perdiam muito no jogo. Então, aquilo prejudicava as famílias. Dr. Arthur de Mendonça Chaves foi diretor-geral e clínico do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas e criou a maternidade Dona Darcy Vargas. E na Santa Casa, como a gente morava, depois então que ele saiu do Cartão Paz e morou naquela rua que nasceu a Maria, ele comprou esta casa da Rua Santa Catarina, onde nasceram todos os outros. É a casa da Rua Santa Catarina, hoje é um prédio, é vis-a-vis com a Santa Casa, que naquele tempo era Santa Casa de Misericórdia. Tinha as irmãs e tinha os médicos. Então, meu pai, uma das coisas que ele participou foi ser diretor da Santa Casa. Por isso que estão fazendo muita festa lá na Santa Casa para aquele pessoal. Mas ele não estava pensando nem eles pensaram na Santa Casa lá para fazer essa festa, depois que mudou para Nova. Que as irmãs, aqui só tinha as irmãs, alguns médicos e tal. Aí a cidade foi vindo mais médicos, antigamente tinha família Mourão e a família Paiva. Eram os dois grupos de médicos que tinham aqui. E aqui em Poços, naquela época, tinha jogo, né? Tinha uma opção de coisa. E meu pai não gostava, meu pai não era nada disso, de jogo de carta, jogo de sequia, jogo de... Então, como meu pai nasceu na roça, viveu no meio do pessoal difícil e tudo, né? Ele tinha muita atenção com esse pessoal pobre. E lá no Posto de Saúde era só gente pobre. E preservando o casarão. Nossa, ficou uma beleza, ficou uma maravilha, né? Maravilha. O primeiro dia que eu vim aqui, muita lembrança, muita tristeza, né? Você fica pensando, olha, isso aqui era o quê? Isso aqui era o quarto de fulano, isso aqui era a sala, isso aqui era, sabe? Aqui eram 20 cômodos. 10 em cima e 10 embaixo. Os dormitórios eram em cima. Em cima só tinha os dormitórios e a sala de visita. E o resto era tudo lá embaixo. E o quintal, que era uma maravilha. Nossa, como eu gostava do quintal. O casarão, onde viveu desde a sua vinda a Poços de Caldas até a sua morte, foi preservado pelo patrimônio histórico da cidade e se transformou em um moderno empreendimento imobiliário residencial Mendonça Chaves, preservando muita história de um homem que dedicou-se à medicina e contribuiu ativamente para o desenvolvimento de Poços de Caldas. Através de uma leitura projetual mesmo, né, na hora de fazer o projeto arquitetônico, reconhecendo então o valor histórico de algum lugar para um novo empreendimento, é justamente o que foi feito lá. Quer dizer, você tem as diretrizes de tombamento, você tem diretrizes que vão nortear o tipo de intervenção. Então, o que preservar, né? Esquadrias, pisos, o valor artístico de cada elemento arquitetônico que tem dentro desse patrimônio, né? E que pode ser valorizado nessa nova ocupação. Esse é um grande valor que a gente vê de uma edificação que não é uma simples edificação, mas uma edificação que carrega na sua essência o valor social, o valor de construção de uma sociedade. E era logo aqui na entrada, né? Onde era o consultório dele, aí a gente atendia ali, entrava pela escada, aquele portão, né? E ali tinha o consultório. Porque fechou lá no posto de saúde, né? E ele era muito... muito bravo. Não batia não, mas ele era muito bravo. Então a gente quando fazia arte, subir nas árvores, eu gostava de enfrentar assim, coisas difíceis. Então quando tinha árvore, então tinha uma paineira, tinha uma outra árvore que era de laranjeira, e a gente punha um cano, eu e meu irmão Chavinho, punha um cano e a gente ia no circo, queria equilibrar lá em cima daquele cano. Eu era arteira demais. E aí ele... Nossa, aí...
Nossa, aí ele ficava bravo. Ao novo edifício, a preservação do bem que representa, então, uma pessoa tão importante, de tanto valor social, político também, no sentido da construção da sociedade. É muita saudade e a gente, aqui a casa ficou muito bonita, nós já viemos aqui, já olhamos tudo, recordando cada lugar, onde ficava um, onde ficava outro, né? Vinha parentes, aqui tinha rede, né? Quando a gente ia dormir, minha mãe ficava no centro, contava histórias pra gente, histórias antigas. Meu pai também ajudava a contar muita coisa, né? E histórias da roça, e eles ensinavam que a gente tinha que fazer sempre o bem, né? Importante que eles ensinavam que a gente devia ser bom para os outros, ajudar os outros e fazer sempre o bem. Só lembranças boas. Só. Dando essas diretrizes de ocupação, mas preservando então um bem histórico reconhecido pela sociedade e fazendo novas ocupações, né? Novos empreendimentos. E eu acho que ali tem um dos bons exemplos, né? Que a gente vai encontrar tentando tirar partido mesmo, como valor, um valor agregado. A gente não é que eu não sou muito de sentir saudade não, nem curtir saudade, mas recordações, isso sim. Aí você recorda entrada, você recorda, eu gosto mais de planta, o jardim, o quintal, isso para mim era a coisa mais gostosa que tinha. A gente sempre teve cachorro, tinha um cachorro, outro cachorro, e tinha uma árvore, nasceu uma paineira, e daquela paineira ali, a criançada subia, pulava o muro, e aqui tinha um terreno grande, aqui antes de fazer a casa, uma outra casa, tinha um terreno grande, então brincava, os rapazes brincavam de futebol, a gente brincava no morro. Esse morro aqui tirou pedra para fazer, meu pai construiu a maternidade Darcy Vargas ali na Santa Casa. Com as pedras do Com as pedras do morro. Tinha um morro no fundo do quintal, porque a casa ali vai até lá na Santa Catarina. Santa Catarina. Então o portão de saída era Santa Catarina. E tinha um morro lá, né? Então a gente tinha essas coisas, né? E ali da varanda, vocês conseguiam enxergar a cidade inteira, né? Agora acabou para nós, que nós estamos ali. Mas mesmo assim agora tá... Daqui da frente, da parte da frente aqui, dá para ver tudo, né? Uma beleza. Vocês moravam quanto tempo? Nossa, eu devia ter uns 10 anos, eu estou com 86, a 70. Acho que 60 anos no mínimo. Essa mudança, transformação que teve aqui dessa construção do empreendimento e preservando o casarão. Nossa, ficou uma beleza, ficou uma maravilha, né?